Eu e o Lucas já estávamos na estrada há horas, atravessando mais uma madrugada em meio ao ronco constante do motor. O caminhão, um robusto Scania 113, seguia firme, com sua cabine quase uma segunda casa. O cheiro de diesel misturado ao café forte era familiar, impregnando o ar enquanto o painel lançava uma luz fraca, alaranjada, iluminando o essencial. O rádio, sintonizado numa estação que tocava sertanejo raiz, mantinha a melodia no ar, um som que preenchia o silêncio pesado da noite. A estrada à nossa frente era deserta, quase desoladora. O asfalto era mais remendo do que original, com a escuridão se estendendo além do alcance dos faróis. Eu dirigia com atenção, enquanto Lucas dormia profundamente no banco do carona, enrolado em sua velha jaqueta, respirando com a tranquilidade de quem está acostumado com o cansaço das longas viagens. Seu sono era pesado, imperturbável, até que algo o acordasse de forma brusca. Estava quase 3 da manhã quando a vi. No meio da pista, sob a luz dos faróis, surgiu a figura de uma mulher. Usava um vestido claro e estava parada, imóvel, no meio da estrada. Pisei no freio com tudo, e o caminhão estremeceu, o peso da carga tentando empurrá-lo para frente. O rádio, que até então tocava uma melodia lenta, se calou abruptamente, deixando apenas o som do motor e o eco da freada no ar. Lucas despertou de repente, o corpo ainda preso ao peso do sono, mas a sensação de alerta já pairava no ar. Ele não precisava de palavras para entender que algo estava errado. Eu ainda podia ver a figura da mulher em minha mente, mesmo que ela não estivesse mais visível à frente. A sensação de que havia algo profundamente errado naquele encontro era inegável. Olhando pelo retrovisor, meu coração acelerou novamente. Lá estava ela, não mais na frente, mas atrás do caminhão. Ela não caminhava, nem corria, apenas surgia a cada piscar das luzes traseiras, cada vez mais próxima. Uma onda de pânico silencioso tomou conta de mim. O ambiente ao redor parecia se fechar, o ar mais denso, como se o próprio espaço estivesse distorcido pela presença daquela figura. Com cautela, soltei o freio, fazendo o caminhão começar a se mover lentamente. A cada metro percorrido, a figura no retrovisor parecia se afastar, até que finalmente desapareceu na escuridão. O rádio, que havia retomado sua função, agora soltava um chiado incômodo, como se ecoasse a tensão que pairava dentro da cabine. A estrada diante de nós voltou a ser apenas uma linha contínua de asfalto, cercada pelo vazio. Mas, mesmo assim, algo havia mudado. A lembrança daquela mulher, que não estava viva, mas que apareceu na nossa frente como um aviso sombrio, ficou gravada em minha mente. Desde aquela noite, evito pegar aquele trecho sem que o arrepio frio percorra minha espinha, especialmente quando o rádio começa a falhar e a escuridão parece mais densa do que o normal. A estrada nunca mais foi a mesma, e o medo do inexplicável se tornou um companheiro constante nas viagens que se seguiram. Já ouviram aquelas histórias de estrada que parecem boas demais para ser verdade? Aquelas que você ouve de um amigo, que jura que aconteceu com o primo do vizinho dele, mas você nunca sabe se é verdade ou se é só para te fazer pensar 2 vezes antes de pegar a estrada sozinho. Pois é, eu sempre achei que essas histórias eram só conversa fiada. Até aquela noite, quando eu e o Tonho estávamos descendo pro Rio Grande do Sul. Era uma viagem longa, dessas que você se prepara psicologicamente, sabe? Pegamos a BR-101 e a chuva não dava trégua. As enchentes recentes tinham deixado um rastro de destruição, e era impossível não sentir aquele clima pesado no ar. O caminhão, um Volvo FH imponente, deslizava pelo asfalto molhado, enquanto eu mantinha os olhos atentos na estrada e os ouvidos no som abafado da chuva batendo no para-brisa. Tonho, meu parceiro de viagens, estava cochilando no banco do carona, como sempre fazia depois de horas de estrada. Mas aquela noite tinha algo diferente. Não sei explicar, mas era como se a escuridão fosse mais densa, mais viva. O rádio, que geralmente tocava nossas modas de viola preferidas, só conseguia pegar uma estática irritante, então desliguei. Tudo o que restava era o som do motor e da chuva, criando uma sinfonia que começava a mexer com meus nervos.
Foi aí que Tonho começou a se agitar. Eu o olhei de canto de olho e percebi que ele estava suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele murmurava algo, palavras desconexas, como se estivesse preso num pesadelo daqueles que você não consegue acordar. E aí, do nada, ele acordou com um pulo, os olhos arregalados, respirando pesado. Eu perguntei se estava tudo bem, mas ele só balançou a cabeça, tentando se recompor. Foi aí que ele me contou o que tinha visto no sonho. E olha, eu já ouvi de tudo nessa vida, mas aquilo... Bom, se vocês já tiveram algum sonho que parecia mais real do que deveria, sabem do que eu tô falando. Tonho disse que no sonho ele estava dentro do caminhão, exatamente como a gente estava. A estrada estava inundada, a água subindo rápido, engolindo tudo ao redor. No meio daquela enchente, ele viu uma mulher, completamente encharcada, com os olhos vazios e sem vida. Ela estava parada na beira da estrada, olhando direto para ele, como se pudesse vê-lo mesmo com a chuva torrencial. Só que, e isso é o mais estranho, mesmo sendo um sonho, Tonho jurou que sentiu o caminhão tremer, como se alguém tivesse subido na carroceria. E quando ele olhou pelo retrovisor, a mulher estava lá, no meio da carga, encharcada e pálida, com aqueles olhos mortos fixos nele. Nesse ponto, vocês devem estar pensando que o cara só teve um pesadelo por causa da tensão da viagem, né? Eu também pensei isso na hora. Tentei acalmar o Tonho, disse que era só um sonho. Mas a verdade é que depois que ele me contou aquilo, a sensação de que não estávamos sozinhos começou a me incomodar também. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque o que aconteceu em seguida foi de arrepiar até o mais cético dos céticos. Enquanto eu dirigia, não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. É como se algo me obrigasse a verificar, só para ter certeza. E numa dessas olhadas, juro por Deus, vi uma sombra passando pela carroceria, algo que não deveria estar ali. Eu só via flashes, por conta das luzes dos faróis refletindo na água, mas foi o suficiente para fazer meu coração disparar. Agora, se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Continuariam dirigindo como se nada tivesse acontecido ou encostariam o caminhão na primeira oportunidade? Porque eu digo para vocês, parar naquela estrada, naquela chuva, com aquela sensação de que algo estava espreitando, nem pensar. Segui em frente, os olhos fixos na estrada, mas os pelos da nuca arrepiados. E aí, do nada, o rádio voltou a funcionar, mas não tocava música, só aquela estática sinistra, que parecia o murmúrio de alguém tentando falar, mas sem conseguir. Tonho não voltou a dormir naquela noite, e eu também não tirei os olhos da estrada. Quando finalmente chegamos ao nosso destino, o alívio foi tão grande que parecia que tínhamos escapado de algo mais do que só uma viagem difícil. E, até hoje, sempre que eu pego a estrada depois de uma chuva dessas, lembro daquela noite e me pergunto se Tonho realmente teve um pesadelo, ou se ele viu algo que nenhum de nós deveria ter visto. E aí, o que vocês acham? Já tiveram alguma experiência parecida? Se sim, compartilhem aqui nos comentários, porque eu tô curioso para saber se mais alguém já sentiu essa presença sinistra nas estradas. E, claro, fiquem atentos, nem sempre o que você vê no retrovisor é apenas um reflexo. Você já pegou a estrada com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava fora do lugar? Aquela sensação que começa lá no fundo do estômago e vai crescendo, mas você finge que não está sentindo? Pois é, foi exatamente assim que comecei uma das viagens mais estranhas da minha vida. Estava a caminho do Rio Grande do Sul, levando uma carga pesada, dessas que fazem o caminhão gemer nas subidas. A chuva batia constante no para-brisa, e a estrada estava molhada, escorregadia, como se o asfalto estivesse prestes a ceder. As enchentes recentes tinham transformado o caminho numa prova de nervos, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que viria a seguir. Tudo começou como qualquer outra viagem. Eu estava acostumado com essas rotas, mas dessa vez o clima era diferente. A noite estava mais escura do que o normal, a chuva mais pesada, e a estrada parecia deserta, como se todos os outros motoristas tivessem tido a decência de evitar aquela rota. Mas eu não tinha escolha. O trabalho me chamava,
e não era a primeira vez que enfrentava uma tempestade. O caminhão, um velho e fiel Volvo, rugia contra o vento, e eu estava ali, segurando firme o volante, enquanto a cabine se enchia com o som abafado do motor e o tamborilar da chuva. Meus olhos estavam pesados, mas eu sabia que não podia me dar ao luxo de cochilar. A última coisa que eu queria era acabar numa vala, especialmente naquela estrada deserta. Foi então que aconteceu. Num piscar de olhos, meus olhos se fecharam, só por um segundo, mas o suficiente para me desconectar da realidade. Quando os abri de novo, algo mudou. A estrada à minha frente parecia mais longa, mais sinuosa, como se tivesse esticado enquanto eu piscava. E ali, no meio do caminho, estava uma figura, parada, imóvel. Uma mulher, vestida de branco, com o cabelo encharcado grudado ao rosto pálido. Ela estava de costas, mas eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Tentei frear, mas foi como se o caminhão não obedecesse. Eu sentia o controle escorregando pelas minhas mãos, como areia entre os dedos. A mulher não se moveu um centímetro, e a sensação de pavor me paralisou por um instante que pareceu durar uma eternidade. E aí, quando pensei que fosse acertá-la em cheio, ela simplesmente desapareceu. Não tinha mais ninguém na estrada, apenas eu, a chuva, e aquela sensação sufocante de que algo terrível estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi o quanto estava perto de perder o controle. O caminhão começou a derrapar, as rodas buscando tração no asfalto molhado, e meu coração disparou. Foi só por um milagre que consegui endireitar o volante a tempo, antes que tudo fosse para o brejo. E, sabe, a parte mais estranha é que, enquanto lutava para manter o caminhão na linha, algo passou diante dos meus olhos. Uma sombra, um vulto que parecia atravessar a cabine, frio como gelo, me deixando com um arrepio que correu por toda a espinha. Agora, eu pergunto a vocês, já passaram por algo assim? Já sentiram a presença de algo que não deveria estar lá, mas que parecia tão real quanto a chuva que batia no para-brisa? Porque, até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Só sei que, depois disso, a estrada nunca mais foi a mesma. E sempre que o sono começa a pesar durante uma viagem, me lembro daquela visão, daquele instante em que quase perdi tudo, e faço questão de manter os olhos bem abertos. E você, teria coragem de continuar dirigindo depois de ver algo assim? Se já viveu algo parecido, compartilha aí nos comentários. Quem sabe a gente não descobre que não estamos tão sozinhos assim nas estradas do Brasil. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.